Nosso destino já está traçado desde que nascemos? A morte está traçada, mas nem tudo está traçado. As pessoas temem o destino? Com razão. E a tecnologia nos liberta do destino? Em grande parte, sim. A inteligência artificial é o nosso destino agora? Não, é só mais uma máquina. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre destino. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós vamos ver agora uma reportagem que mostra pessoas que não apenas acreditam no destino, mas acreditam também que é possível prever o destino. Vamos ver. Acho que elas tentam lidar melhor com o destino, entender que algumas coisas são inevitáveis, sejam boas ou ruins, mas determinadas coisas têm uma tendência maior de que aconteçam, e elas saem daqui ou depois de consultar os astros, mais preparadas para lidar com esses desafios e também com essas oportunidades. Nós entendemos que há um fluxo natural da vida, a vida que é vida, a vida é pulsante e a vida te caminha para a morte. Para a sua morte, para a finitude e para a completude. Mas do jeito que você vai viver essa jornada, existem forças e padrões sistêmicos, familiares e culturais que te forçam a olhar para um lado e não para o outro. Então a constelação vai ajudar você a ser livre na jornada para seguir o seu destino. A partir do momento que a gente vem ao mundo e começa a fazer as nossas escolhas, aí eu acredito que esse destino, ele pode ser alterado de algumas formas, sabe? Nem sempre você consegue mudar completamente a sua situação de vida, mas você consegue grandes melhoras e grandes mudanças também. Então, quem olha os búzios vai te dar um caminho que você pode escolher fazer ou pode escolher não fazer. Laurel will hug you, orchids divine, still I finally chose an American Beauty Rose. São várias as formas de adivinhar o futuro, ou melhor, guiar. O jogo de búzios, ele é um desses métodos divinatórios que a gente tem, de oráculos, que a gente usa nas religiões de matriz africana. Não é só ter o dom, tem muito estudo por trás. E são várias correntes e métodos para, de alguma forma, tentar ser mais assertivo nos próximos passos. Ela vai ter uma base matemática e ela vai utilizar também a linguagem simbólica dos nossos dramas humanos, das nossas grandes questões existenciais, que foram projetadas no céu em forma de mitos, deuses, deusas e animais mágicos, que a gente projeta ali no céu e a gente passa a fazer medições para entender o nosso passado, dar significado ao nosso passado, entender o nosso presente e projetar o nosso futuro. Essa terapeuta usa a constelação familiar para atender os anseios da alma. Ela usa bonecos que são posicionados pelo cliente e como ele coloca a peça, é aí que está o fenômeno. Existe uma leitura diferente de cada forma que os bonecos se encontram na mesa, para entender como o cliente se relaciona com uma família e por que ele tem certos problemas. A constelação não faz nada, quem faz é o indivíduo. Mas ela vai te dar a possibilidade de perceber e tornar consciente aquilo que você... vai te dar olhos na jornada, né? Aquilo que você não vê vai ficar óbvio. Quando eu vejo, faz sentido. Não há mágica. Se houver mágica, se você encontrar nas suas perambulâncias aí alguma mágica, me chama. Eu vou estar a primeira da fila. Pois, muito bem. Acho que uma primeira coisa que acho importante pontuar é que discutir destino não é a mesma coisa que discutir previsão do futuro, né?
É claro que, como a reportagem mostra, você tem um cruzamento disso, porque nós, seres humanos, provavelmente desde a pré-história, precisamos de algum tipo de ferramenta para dar sentido, significado ao sofrimento, à iminente morte, às perdas de pessoas ou de bens, ou seja lá o que for. Então, devido aqui, é impossível não lembrar do Freud, depois de ver essa reportagem, devido ao desamparo generalizado que significa a condição humana em vários níveis, apesar que os modernos acham que não são mais desamparados, de certa forma. Aqui, digamos assim, eu não sou, enquanto consumidor, não sou consumidor de nenhuma dessas ferramentas, mas eu entendo bem que algumas pessoas busquem certas coisas como essa, ou astrologia, ou constelação, ou candomblé, ou qualquer outro tipo de oráculo. Agora, não resta dúvida que não dá para provar que essas coisas não funcionam. E tem mais um fato, que às vezes algumas pessoas esquecem. Nem só de ciência vive o homem, né? E é claro que tem muita picaretagem nesse mundo das, digamos assim, das opções alternativas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que muitas pessoas se sentem, de alguma forma, amparadas quando profissionais desse tipo interpretam coisas que acontecem na vida de todo mundo. Por exemplo, uma viagem no trabalho, um sofrimento amoroso, uma possível traição, um adoecimento, um novo desafio. São elementos que acontecem na vida. Se, por exemplo, você vier até a mim, pensando como cético, se você vier até a mim e você é uma pessoa, por exemplo, já numa faixa etária, sei lá, acima de 50 anos, 60 anos, se você tiver sotaque, eu vou assumir que você é provavelmente um imigrante, talvez seu marido esteja doente, ou você esteja doente, ou você esteja com medo, medo de alguma infidelidade, ou você está com medo de alguma perda de patrimônio. Ou seja, tem coisas que são destino na vida de todo mundo e acontecem o tempo inteiro. E é claro que, como alguém que não acredita nessas coisas, é muito fácil levantar a suspeita e identificar que há truques de linguagem, situações hipotéticas, fala-se de coisas que sempre acontecem. Mas eu não duvido que muitas dessas pessoas sejam honestas, acreditem no que elas fazem e muitas vezes ajuda pessoas que a ciência não pode mais ajudar. Você brincou que os modernos não acreditam mais em desamparo hoje. Que estejam desamparados, né? Dessa mesma forma, Pondé, você acha que também eles acreditam numa autonomia maior e que isso, de alguma forma, seja um equívoco? Porque, por exemplo, você falou logo no começo que existe um destino, sim, para todos os seres humanos, que é a morte. Mas existem outras limitações também, né? Limitações a essa autonomia a que você se referiu e na qual os modernos acreditam. Limitações biológicas, por exemplo, não é? E aí doenças, e daí envelhecimento, e daí a gente pode chamar isso de destino? De certa forma né? E assim, quando eu falei que nós modernos não acreditamos que estamos em desamparo, eu me referi exatamente a essa crença numa autonomia que a gente teria chegado pela técnica, pela ciência, pela gestão de problemas e tudo mais. Agora, eu posso entender, por exemplo, que uma vez tendo nascido numa determinada época, o momento histórico funciona para aquelas pessoas que ali vivem como um destino. Entende? Quer dizer, se você viveu na primeira metade do século XX na Europa, com todas as instabilidades que a partir do final do XVIII foram acontecendo, que se aprofundaram no século XIX, todas as competições no colonialismo capitalista do século XIX, o surgimento da Revolução Industrial, o surgimento do capitalismo sistêmico, quer dizer, tem uma série de processos que aconteceram no século XIX que quem estava ali, então, ia viver na primeira metade do XX, seguramente
ia viver aquilo como destino. Por exemplo, nós aqui no Brasil temos vivido um destino que é o seguinte: ou ficar na mão do bolsonarismo babaca ou do petismo, que é um aproveitador. E não tem muita saída, é quase um destino para nós. Não no sentido que seria inevitável, mas no sentido de que, uma vez que a gente vive no Brasil hoje, até agora pelo menos, é um destino enfrentar a corrupção sistêmica, por exemplo, entende? Então não é destino no sentido, quando alguém fala, o destino está traçado, como os gregos acreditavam nas boiras, não nesse nível. Mas existem sim certas camadas, por exemplo, a família que você nasceu. Isso pode se caracterizar num certo conjunto de traumas, comportamentos, frustrações, ou o contrário, experiência positiva de generosidade, de tranquilidade material. De certa forma, isso vai ser um destino também. Então, todos esses destinos juntos, o biológico, o histórico, o político, de alguma forma, vão estreitando a sua esfera de autonomia. Sim. Você escolhe no meio disso tudo, né? Da geografia na qual você nasceu. É claro que se você tiver condição material, você pode sair daquela geografia, né? Mas eu acredito que grande parte das pessoas que vivem na região subsaariana, no Saara, não consegue sair daquela geografia. Ou seja, não conseguem escapar do seu destino. Não consegue escapar do destino de ter nascido lá. Assim como muita gente pode dizer que durante muito tempo nascer mulher é um destino que implica num certo conjunto de elementos. Assim como nascer homem é um destino no sentido de que tem que ir para a guerra. Certo? A gente escolhe no meio disso aí. Destino do gênero, então. Vamos aí, no acrescentar caso, destino essa lista. De gênero, é isso aí. Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre as maldições familiares e também sobre como as tragédias gregas veem o destino. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre destino. E Pondé, na China antiga, a forma mais extrema de punição para crimes capitais era a exterminação da família toda do acusado, né? Para cima e para baixo, ascendentes e descendentes, e também a família da esposa, caso o acusado tivesse uma. E ainda hoje, na Coreia do Norte, vigora a lei que permite exterminar, aniquilar, executar os parentes, os filhos e as 3 gerações de um acusado de traição política, 3 gerações. Então, em formas menos extremas que essa, a herança familiar é também um destino? Do ponto de vista social, de contenção do comportamento, esse tipo de punição, né, ele faz com que os membros de uma família controlem uns aos outros. É mais ou menos como, não é assim, mas mais ou menos como durante a ocupação nazista, se você, por exemplo, escondia judeu em casa, a sua família inteira ia para o campo de concentração junto com o judeu. Então, não é e não é a mesma coisa, mas tem o mesmo efeito de contenção de comportamento. Porque se eu sei que se a minha mulher cometeu um crime, eu, meus pais, os pais dela, meus filhos, vai todo mundo para o saco, é evidente que isso produz um certo processo de atenção e contenção um sobre o outro o tempo inteiro. Provavelmente, se tivesse algum jurista por detrás de uma prática como essa, ele provavelmente apontaria para isso, o efeito benéfico